Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também. E hoje nós iremos falar sobre Orion, Pleiades e as histórias cósmicas. Essas informações elas foram tiradas do livro O Prisma de Lira. E também algumas dessas informações muito valiosas também vieram da escritora Maria Pereda, escritora, por exemplo, do livro O Sol Negro, e algumas memórias que eu tenho. Então, toda essa junção de histórias, tanto histórias com HI, como histórias com ES, vem fazer com que nós compreendamos muitos arquétipos, né, do nosso próprio consciente e inconsciente terrestre. Então, que nós possamos aqui nesse momento agora pegar essas informações, ver o que é válido, o que ressoa e aquilo que não ressoa também, e colocar isso de uma maneira assim didática e simples, para que todos possam assim compreender, porque todas essas informações de fontes diferentes são ricamente valiosas sobre Orion versus Pleiades, como por exemplo Jó capítulo 38 e 31, que diz assim: podeis impedir a doce influência das Pleiades sobre os astros de Orion. Então, nitidamente, esse é o que eu gostaria de falar sobre o conflito de Orion e as Pleiades. Quando duas polaridades opostas se encontram, elas se atraem de forma natural. Quando tentam fusionar-se ao lugar de se integrar, elas produzem uma força energética enorme, faíscas, né? E produzem também mudanças, e às vezes, inclusive, dor e guerra. Esse era o caso da civilização de Lira, que tentaram a integração do sistema estelar e tentaram integrar-se com Vega. E a mesma coisa aconteceu em Sirius. Então o conflito teve lugar ali fora, mas foi se expandindo energeticamente de tal forma que atingiu a Orion na sua sequência. As suas origens se caracterizavam como o conflito de Lira. No decorrer de novas gerações, evoluiu até ocorrer uma guerra de raças, que foi de Orion. Durante cada geração, eles perderam até o sentido da sua luta. Ou seja, a luta já nem tinha mais sentido, simplesmente lutavam. E apesar disso, o terror da guerra intergaláctica ainda continuava. E os limites estavam claramente marcados. O lado negativo eternizou a autocomplacência, o serviço a si mesmo em nome do ego, que é o famoso salve-se quem puder. E segundo a sua filosofia, pensava que servindo a si mesmo, os negativos de Orion serviriam a fonte criadora, que tudo é. O que não compreenderam é que eles mesmos negaram todo, ou seja, a origem, a fonte criadora. E devido à maneira que escolheram para pôr em prática essa filosofia, traduzindo essa atitude da necessidade de dominar, temos isso refletido também no nosso planeta Terra. Vocês compreendem? Era uma época assim verdadeiramente sombria. O domínio sobre outros provocou uma conduta que os humanos da Terra ainda não haviam experimentado há milhares de anos atrás. A manipulação genética foi muito comum para tentar dessa maneira diminuir ou concentrar o poder. O que os humanos conhecem como magia negra era uma prática corriqueira em Orion. E essa prática ela sempre era levada no que nós podemos assim dizer como um medo, tão impregnados no seu próprio medo que se dispunham em qualquer coisa que fosse diferente. As lendas terrestres que falam sobre espadas e bruxarias são pequenas lembranças localizadas na memória celular etérica que procede desses tempos tão sombrios em Orion. A facção positiva existia,
e ela sintetizou a ideia de servir aos outros. A sua crença postulava que a única maneira de sobreviver era servindo, inclusive a custo de si mesmo, de modo que se forjou uma dinâmica muito interessante. Havia indivíduos dominantes e outros que estavam mais dispostos a desempenhar um papel de vítimas. E esses positivos entenderam, né, que para atendê-lo toda a fonte criadora, eles teriam que servir a fonte criadora negando a si mesmo. Vocês notam a polaridade? Uns estavam somente pensando nele, servindo a si mesmo, e outros querendo negar-se a si mesmo para servir a fonte criadora. Os dois pontos e as duas polaridades não podiam se entender. E o que eles estavam fazendo, na realidade, era negar que eles formavam uma parte válida dessa fonte criadora. Eles tinham que se integrar, mas eles não conseguiam. Então, a civilização de Orion foi uma das poucas que se desenvolveram de uma tal maneira que se converteu a um estado altamente tecnológico, apesar de permanecer na atitude de conflito espiritual. Passaram-se eons de tempo enquanto esse drama continuava. Tudo começou com manipulações emocionais básicas até chegar ao outro lado do espectro. Manipulações que exigiam ferramentas de uma tecnologia altamente avançada. Do ponto de vista da reencarnação, as mesmas almas se encarnavam uma e outra vez, mudando de lado, tentando conseguir equilíbrio em toda essa luta. Olhar o aspecto do lado do planeta oposto. Na história de Orion sempre existiu a resistência oculta, que lutava contra a negatividade. E ao longo das idades, a sua força aumentou. E a seguir, diminuindo com o pulsar da sua gigante vermelha, a estrela Betelgeuse. Então, meus queridos, também nós podemos falar sobre o que chamamos de a Liga Negra. E é muito complexo, e conforme se consolidava a resistência em Orion, ficava cada vez mais claro que eles teriam que reprimir a expansão de suas ideias. E em seu lugar, eles decidiram absorvê-las simbolicamente e permitiram que os seres fossem vê-los, ou seja, os seres que lutavam contra essa negatividade de Orion, eles se escondiam. Então, ao final, eles permitiram que alguns seres fossem vê-los, pois eles estavam sobre uma espécie de buraco negro, que não se podiam ver. Eles estavam num ambiente invisível, mas a força e o momento de sua energia eram poderosos, como um vento silencioso. Por isso, a civilização escondida no buraco negro foi denominado como a Liga Negra. Eles eram a turma da resistência contra aquela total negatividade de Orion. O símbolo dessa luta foi o dragão negro. Um novo aspecto desse drama estava a ponto de se desenrolar. Então essa luta teve três facetas. Existiam os dominantes, que eram os mais negativados, as vítimas e a resistência, que era a Liga Negra, incentivada pelos atritos da polaridade. A Liga Negra teve bastante êxito em validar os esforços dos dominantes, que eram conhecidos como Império de Orion, os mais negativos, ok? Não obstante, só serviu para frear um pouco o seu poder, de modo que chegou-se novamente ao impasse energético sem saída. O resultado disso é que a guerra ficou cada vez pior. As almas dessas seres tão reprimidos, existia uma enorme desesperança. Conheceu perfeitamente até que ponto de controle podia chegar o Império negativo de Orion. O Império havia desenvolvido maneiras para controlar e aprisionar corpos astrais. A morte já não era equivalente de liberdade. Muitos indivíduos estudaram com mestres hereges, né, para aprender antigos conhecimentos, como viagens dimensionais e de consciências, por exemplo. E poucos tiveram êxito, mas aqueles que conseguiram encontraram uma maneira de sair do sistema de Orion para sempre, graças a importante esforço de concentração e conseguir desligar-se do sistema de crença coletiva de Orion. Uma pequena porcentagem de indivíduo foi capaz de sair dos seus corpos, morrer fisicamente em Orion e encontrar e perceber os seres, né, que haviam escapado de Orion ou estavam reencarnados na Terra há muitos milhares de anos atrás, ok? Uma vez estados na Terra, eles podiam criar uma janela da qual eles podiam viajar.
Quando ele ou ela passavam por essa janela e se encarnavam na Terra, esses seres eles se perdiam da consciência coletiva do planeta Terra. Esse era o mecanismo de segurança. Desconheciam a sua própria identidade, não podendo ser perseguidos pelo Império Negativo de Orion. Os que conseguiram escapar entraram desse modo no ciclo de reencarnações da Terra, embora o mais provável é que continuaram a viver o drama de Orion a nível inconsciente, dentro do padrão da sua alma, ou seja, repetiram a coisa toda aqui na Terra. Às vezes, os representantes do Império de Orion lhes perseguiam imediatamente através dessa janela. E com frequência, os mandatários do Império de Orion também ficavam ancorados na consciência coletiva da Terra negativa, ok? E tinham que entrar no ciclo de reencarnações. Ao reencarnarem-se, levavam em seu interior o mesmo desejo de controle e também aquele desejo de dominação, aonde nós vemos o que fez a tal Liga Negra de Orion. Enquanto crescia a desesperança, a Liga Negra decidiu lutar ainda mais duramente. A Liga Negra, apesar de seus esforços, não compreendeu o porquê de não conseguir libertar as vítimas e desiludiram-se. O povo estava ansioso por conhecer alguma forma de espiritualidade, mas tudo o que havia era um vazio e medo, e nada funcionava. Durante algumas gerações, a Liga Negra ficou estagnada. Era só uma ideia e nada mais. E como uma coisa tão ruim como essa, somente um milagre poderia acontecer, e ele aconteceu. Um milagre que mostra o quanto uma pessoa desperta pode fazer diferente no meio dos adormecidos. Ao longo de várias gerações espirituais, começou a crescer uma semente. Encarnou uma alma que representava todas as esperanças e sonhos de Orion, Sananda, mas sem seus ódios e medos. Quando nasceu, ele foi resguardado cuidadosamente no invólucro energético e neutro. Foi custodiado nas profundezas do planeta para que não se polarizasse. Chegando na idade adulta, começou a ensinar, e o que ensinou trouxe uma nova luz à luta. O que ele propôs podia acabar com essa luta de uma vez por todas. Ele ensinou as leis universais. O positivo não podia se alcançar através da negatividade. A Liga Negra estava combatendo fogo com fogo, meus queridos. E unicamente conseguiram um incêndio ainda maior, ao lugar da paz, ao se integrar o positivo e o negativo para chegar ao ponto de equilíbrio. Há que amar e não temer, há que amar a ideia de paz e liberdade, até o ponto que a pessoa esteja disposta a viver na sua própria alma, independentemente das manifestações externas. Desse modo, a Liga Negra aprendeu que as suas intenções eram boas, mas suas atuações só causavam aquilo que eles mesmos depreciavam. Essa tomada de consciência ocorreu ao nível coletivo em Orion. Abriu novas portas da espiritualidade para os seres desses mundos tão oprimidos, que estavam em um caminho bom e sabiam por onde começar. E como que a Terra entraria de fato nessa história? Uma vez que foi compreendida a dinâmica de níveis superiores, decidiu que iriam transmutar essa energia, levando para fora do planeta, transladando a galáxia para poder começar de novo. E a partir desses níveis superiores, pediram aos fundadores que lhe ajudassem a escolher outro mundo. A principal preocupação consistia em assegurar que as ferramentas para o novo mundo estavam disponíveis para aqueles seres atrevidos que queriam começar com a transmutação da energia de Orion. A principal ferramenta era o livre-arbítrio, a livre escolha. E assim como um código latente de DNA impulsionaria o desejo de conservação da sociedade, ao caso dessa alcançar a possibilidade de se autodestruir-se, por exemplo. O mundo que se escolheu foi a Terra, milhares de anos atrás. Os fundadores entregaram vários grupos físicos para levar a cabo o nascimento da Terra. E isso explica muitas coisas que aconteceu no passado e acontece até hoje na Terra.
A Terra ela tem manifestado ao longo da história da humanidade esse drama de Órion e a sua tentativa de integrar essa polaridade das nossas diferenças, a queda da Atlântida, do Império Romano e as contínuas guerras religiosas são exemplo do padrão de Órion, que emergem para serem eliminadas. Apesar de todos esses dramas, a raça humana ela tem sobrevivido e tem mantido a opressão total sob controle. A humanidade segue jogando com a mesma dinâmica: vítimas, verdugos e resistência. Não obstante, a luz começa a propagar-se. Inclusive, a resistência começa a aprender que não se pode apagar o fogo com fogo. A civilização contemporânea de Órion, existente no mesmo contínuo tempo que a Terra atual, já sanou esse conflito, mas como a Terra está vivendo o passado de Órion, em seu intento de equilibrar-se, o principal contato que a humanidade contém com esse mesmo passado o joga negativamente. Então, o fenômeno dos homens de negro, por exemplo, tal como algumas manifestações das estruturas dos Illuminatis, tem todas as vias das pretensões do passado de Órion e devem ser controlados, vale a observação, os Illuminatis negativos, ok? E nós também, meus queridos, iremos falar aqui sobre os homens de preto. E os homens de preto têm diversas origens. Algumas são as encarnações humanas procedentes de Órion, são seres que encarnam aqui com almas de Órion, são terráqueos, com lembranças de Órion, ou energia síria, da região de Sírias negativa, olha para vocês verem, orientada negativamente. Outros são de fato os habitantes do passado de Órion, que têm viajado para frente no tempo até o atual momento da Terra. Isso inclui representantes de império que foram tragados pela consciência coletiva da Terra, enquanto perseguiam seres de Órion que haviam fugido. E então, meus queridos, entende que a Terra e esse grupo passa a ser uma ameaça. Pelos seus pontos de vistos, imagino conforme a humanidade desperta e se liberta, também cita os oprimidos seres de Órion, por sua vez, que buscam sua liberdade. Eles preferem ter essas janelas de oportunidades fechadas para as vítimas de Órion, manter a Terra desautorizada e sustentar o poder total. Tem esses homens de preto, são só uma manifestação dessa ideia. E geralmente trabalham de maneira muito mais sutil na Terra. Eles trabalham com os governantes da Terra. E como que esses fundadores vindo de Lira intercederam na Terra? O projeto da transmutação estava estruturado em fases. Graças, os fundadores poderiam acompanhar o progresso. Na primeira fase, eles poderiam fazer pelo menos a semeadura da terra, o desenvolvimento da vida na terceira densidade, até conseguir na Terra uma forte cadeia genética. Nós falaremos sobre isso em um próximo vídeo, mais detalhadamente. As subsequentes fases implicavam em diversos desenvolvimentos da civilização. O momento crucial é o atual momento da Terra, onde despertar de milhões de almas direcionadas a um propósito espiritual mais amplo. Isso assusta as turma negativa de Órion, eles perdem o poder quando as almas despertam. Esse despertar ocorre paulatinamente e começa a criar uma fenda, um vazio entre os polos negativos e positivos, tal como se vê atualmente na sociedade. Então, essa acentuação desse vazio serve para polarizar e iluminar as escolhas que a sociedade possa fazer. E é necessário deixar claro que é imprescindível fazer escolha nesse momento agora da evolução. A humanidade não tem a feiura e nem a dor tão intensa de um passado atormentado que tiveram os seres de Órion. Conforme a Terra desperta, todos os recursos se tornam visíveis para a humanidade, podendo essa reclamar a responsabilidade para a fonte criadora e para si mesmo. É possível que as dolorosas memórias de Órion continuem emergindo, mas a cura chegará graças à proclamação humana de liberdade, escolha e o livre-arbítrio. E também falando sobre a magia negra que foram praticadas em Órion, como por exemplo o Merlin. Isso é muito interessante.
e que é totalmente ligado ao arquétipo de Orion, mais do que arquétipo de séries de lá que se encarnaram aqui. Quando teve lugar a infusão dimensional, a queda, eles caíram numa densidade, algumas consciências individuais e de grupo escolheram ficar completamente adormecidas, permitiram servir-se de arquétipos e podiam ser despertadas segundo as suas necessidades. Algumas, inclusive, permitiram que fragmentos delas mesmas se encarnassem, ou seja, uma outra porção, uma outra versão delas mesmas se encarnassem na Terra e tivesse uma versão na Terra. Um exemplo disso é a consciência conhecida como Merlin, que trabalhava em prol de Uther Pendragon, pai do rei Arthur. Durante a era do drama de Orion, as tensões sobre as duas polaridades despertou um mago adormecido. Ele se converteu em uma importante força na intenção de integração. Esse ele é o Merlin, tanto do ponto de vista físico como não físico. Fragmentos de sua consciência se encarnaram por várias vezes para originar uma centelha de memória do passado e uma visão do futuro. Das várias encarnações, se tornou conhecido por muitos nomes, como se mostrou pelos mundos. Mas ele sempre refletia a sua beleza própria, como também, às vezes, a sua porção mais escura. A sua energia está presente em associação à Terra desde o princípio. E nós vemos, né, que essas janelas que foram abertas para essas transmigrações, que nós vimos que alguns seres eles conseguiram escapar dessa consciência mais densa de Orion na época. E nós podemos aqui também ver, meus queridos, que aonde os pleiadianos se encaixam nesse drama cósmico. E no transcurso do desenvolvimento de Lyra, um grupo de lirianos, eles decidiram por desenvolver a sua cultura distante do que eles percebiam como influência negativa, dessas polaridades negativas. Desse modo, buscaram um novo lugar dentro da galáxia. Nessa busca, encontraram um jovem planeta em recursos naturais. Então, esse planeta era a Terra. Enquanto esses liranos da Terra incorporaram genes de primatas em sua própria genética, outros grupos de liranos estavam no planeta para executar os desejos dos fundadores, além dos seus próprios desejos. Isso é implantar na genética lirana o sistema de primatas na Terra milhares de anos atrás. Quando falamos de liranos, estamos falando até de grupo de sírios também. E nós chegaremos a um ponto interessante. E os liranos, eles são a origem também dos dissírios. É da mesma forma que as suas polaridades também em Orion. A chegada desse último grupo de liranos revivou os conflitos por onde os liranos da Terra, haviam fugido de Lyra. E por isso tornaram a buscar outro sistema planetário para colonizar. Desejosos de colonizar uma nova cultura dos velhos conflitos em seu passado, exploraram todas as regiões por detalhes, até escolher um conjunto aberto de jovens estrelas azuis, conhecidas como as Pleiades. Outro grupo foi conhecido o Planeta X, e são conhecidos pelos escritos de Zacariasites como os Anunnakis, que muito tempo depois voltariam a entrar em contato nos tempos da antiga Suméria. Essa é a origem dos Anunnakis. Eles são formas humanoides, portanto eles são de origem lirana também, e são de origem também da Terra, ok? Essa mistura. Então outros grupos fracionados colonizaram outros sistemas na vizinhança galáctica da Terra. Então nós temos até o de Aldebaran. Então, por isso, a relação de Aldebaran e a antiga Suméria também é presente, porque Aldebaran está do lado das Pleiades. Então, quando os liranos da Terra começaram a colonizar o sistema solar das Pleiades, a sua missão consistia em criar uma raça equilibrada e independente. Esse desejo refletiu de um novo estágio de grupo de estrelas, mais de qualquer outra coisa, eles desejavam criar uma cultura baseada em harmonia, na verdade, no amor incondicional. Uma vez que se conhecesse o plano de colonização,
Eles desejavam um novo lugar, eles desejavam colonizar também outras áreas de estrelas pleiadianas. Só 7 estrelas pleiadianas são visíveis na Terra. Mas do ponto de vista pleiadiano, existem centenas de estrelas com planetas habitáveis, não somente as que são visíveis da Terra, e que compõem as colônias pleiadianas. Nós estamos falando de uma infinidade de planetas e civilizações quando nós dissemos pleiadianos, ok? Então, esses primeiros pleiadianos, anteriormente liranos da Terra, eles são os nossos primos. Os pleiadianos são os nossos primos. Eles possuem habilidades intuitivas altamente desenvolvidas e um desejo de convivência em comunidade. Para eles, a fonte criadora é tão importante quanto a si mesmos. Eles têm o controle do ego melhor. Inclusive, ele tem esse desejo. Eles consumiram muitas gerações para amadurecer e criar sua própria identidade separada da raiz lirana. Então, os pleiadianos acabaram adquirindo a sua própria identidade e se distinguiram não só fisiologicamente, mas culturalmente dos liranos terrestres. Ao longo de gerações, desenvolveram uma cultura filosófica que desenvolvia paralelamente ao seu próprio desenvolvimento, embora tenham ocorrido alguns períodos de conflito. A base dos pleiadianos se manteve estável por muitos milhares de anos. Entretanto, e sempre tem um porém, as gerações de pleiadianos que desejavam viver em comunidade deram tanta importância à paz e tranquilidade que chegaram a desdenhar de qualquer forma de negatividade. Mergulharam mais e mais profundamente nessa positividade, que para eles era natural, na tendência humanoide, até chegar a encontrar mais nada que o vazio dentro do seu ser. Não houve conflito, não houve resolução, nem tampouco aprendizado, dizem. Uma voz, porém, gritou de dentro deles. Houve uma parte deles que desejava escutá-la. E a partir desse poço de desespero, chamaram seus antepassados de Liro, porque felicidade demais é chato. Era isso que eles queriam dizer. Positividade demais chega num vazio e estagnização. A negatividade em excesso é horrorosa e a positividade em seu total em excesso chega ao vazio e estagnação. Por isso a integração é sempre o caminho. Então, quando os pleiadianos entenderam isso, eles chamaram seus antepassados de Lira. Quando esses responderam, se surpreenderam o quanto eles haviam construído uma cultura que havia cortado literalmente todo o laço com a criação. Os pleiadianos não tinham nem ideia do que estava acontecendo no universo que os rodeava. Não sabia nada sobre a angústia do drama de Orion, apesar de ambos serem descendentes de Lira. Quando os pleiadianos souberam da luta que estava acontecendo em Orion, o seu próprio dragão adormecido despertou. Sentiram paixão, voltaram a sentir-se vivos. Uma recôndita missão foi avivada em suas almas e ofereceram a servir a Orion para melhorar o drama de Orion durante a sua luta. E vocês percebem o como que isso é interessante e tem até mesmo referente com a Guerra nas Estrelas, que certamente pode ser uma canalização, né? Esse arquétipo parece que é algo que nunca vai acabar, mas sim, vai acabar. Mas enquanto a integração não acontecer de Lyra, Vega, Pleiade e Orion, ela pode continuar acontecendo. É aquilo que George Lucas ele usou em suas lembranças, gravado em seu DNA em alma, para escrever essa série épica, muito mais real do que nós imaginamos. Nós vemos ali o Império de Orion, o Império onde Dark Virgo, o Imperador do Mal, é bem representado ali. Então, é assim que tudo começou entre os Pleiadianos, entraram na Guerra de Orion, com diversos veículos. Algumas almas escolheram encarnar-se diretamente nesse sistema de duas polaridades, positiva e negativa, para compreender melhor a luta. A maioria dos pleiadianos encarnados durante a Guerra de Orion ficaram retidos, já que é muito fácil entrar no ciclo de reencarnação de Orion, mas muito difícil sair. Outros escolheram aliar-se com a Liga Negra, aquela da Resistência que eu falei, ou continuar encarnando no sistema pleiadiano e tentar dali mesmo conter a expansão do Império Negativo de Orion.
lutaram com todo o seu poder contra a negatividade que viam ao seu redor. E mais ainda, lutaram inconscientemente contra a negatividade que haviam dentro deles mesmos. E os próprios pleiadianos não conseguiam encontrá-lo. E lá onde eles estavam com aquela perfeição toda, eles não sabiam que eles ainda tinham negatividade. Então a controvérsia continuou. Os pleiadianos lutaram tão deletivamente contra a negatividade de Orion, como se estivesse combatendo suas próprias sombras. Ao lugar de encontrar a verdade dentro de si mesmo, a única coisa que eles conseguiram era perpetuar o seu ódio a respeito da sua própria negatividade. Quando você se choca com a negatividade do outro, você tem a chance de encontrar a sua. É por isso que pessoas ruins aparecem nas nossas vidas. É para que a gente encontre a nossa própria negatividade através delas. Então, só quando o Império de Orion destruiu um dos seus planetas habitados e se desligaram da conflagração de Orion, eles entenderam aonde a coisa estava indo. Esse planeta sem vida, totalmente carbonizado, ele segue existindo em seu sistema como uma lembrança de suas atuações passadas. Quando esse planeta ele foi destruído, os pleiadianos se sentiram desolados. Eles perceberam que não estava adiantando esse processo. Finalmente se chegou ao impasse. Um nível mais alto do ser de cada consciência envolvida no drama de Orion deu um passo para trás para avaliar a situação. Viu-se claramente que a solução tinha que vir de um ângulo diferente. Concordar em translandar o conflito em outra arena da galáxia. Então os pleiadianos foram confrontados com a seguinte escolha: retornar as suas energias aos seus mundos conhecidos ou enfrentar-se de uma vez por todas. Assim como a luta de Orion, com suas próprias histórias. Então os pleiadianos entenderam que eles não poderiam ajudar Orion enquanto eles mesmos estariam projetando em Orion a sua própria negatividade escondida. Eles não sabiam que eles tinham até então. Enquanto eles esperavam, o projeto de infusão das dimensões foi empreendido com toda a força para a Terra. E eles foram densificando, descendo em densidade, como se fossem expulsos do paraíso, descendo para a Terra num tempo, é claro, muito distante. Então, se vocês gostaram, que vocês venham compartilhar esse vídeo para que nós possamos continuar essa série. E a coisa não acabou, na realidade ela só começou. Gratidão a cada um de vocês e que também auxiliam a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Atualmente eu tenho trabalhado como cabeleireiro, não estou podendo trabalhar, né, por causa de todas essas coisas na área da saúde, e o Marcelo ele está à frente comigo da associação, e ele é professor de história, também não está dando aulas presenciais, só está dando aulas online. Então